Tá achando complicado entender assuntos que mexem com o nosso dia a dia? Fica tranquilo, começa agora Meio Norte 40 Graus, com Jefferson Agamenon e nossa equipe de jornalismo. Meio Norte 40 Graus. Olá, boa noite, 18 horas, 8 minutos, começando agora Meio Norte 40 Graus, para você que sintoniza Meio Norte FM, hoje já 1º de janeiro, fevereiro, março, tá passando o tempo, né? 1º de março de 2021 e o Meio Norte 40 Graus chega aqui na sua rádio, chega na Meio Norte FM para trazer uma visão política diferente para você que se liga aqui na Meio Norte. Comigo aqui, da esquerda para a direita, na bancada mais prestigiada do Brasil, temos Marcos Milhomens. Boa noite, Marcos Milhomens. Boa noite, Ari. Boa noite, Jefferson. E uma boa noite todo especial aos nossos queridos e estimados ouvintes. E ele, calma aí, deixa eu apresentar. Tem todas as honrarias. E ele que é o nosso comentarista político, especialista em política, tá ali já afiadinho. Vocês já sentiram, né? Já tá se segurando. Jefferson Agamenon, boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, você ligado e sintonizado na frequência em Palmas 91.1 MHz, Rádio Meio Norte FM. Quando você fala a melhor bancada do Brasil, eu me lembro daquele melhor cuscuz do universo, ali na JK. E eu tô com fome, cara, veio na hora na minha cabeça. Calma, já a gente vai lá, a gente vai no cuscuz, tem também não, o lockdown não vai deixar não. É mesmo. Não, tem 1 hora. Ah, é? Mas eu não sei até que elas funcionam lá. 19 aqui, tem um pastel ali, que a gente vai lá, os primeiros R$3 é por minha conta. Os primeiros R$3. Como é que é? Porque é no quilo. É dosado o pastel? É no quilo. Eu achei que era líquido. É no quilo, isso, é no quilo. Não conheço, não. Aí os primeiros R$3 por minha conta. O que passar, geralmente dá 30. Mas aonde é isso? Eu sou louco. Pode fazer a propaganda? Não, faz não. Sei lá, fala só aqui ali pertinho. É bem aqui pertinho. Bem aqui pertinho. Não, se mandarem um pastel aqui pra gente. Bem aqui pertinho. Permuta de pastel. Rapaz, tá parecendo um pó de pimenta. Não fala isso, cara. Fala isso. Não, mas é o teu compadre, né? Não, o compadre que você tinha. Não, um aí que existiu aí em algum lugar. Simbora então de notícias para essa noite toda gostosa. Tá bom, o negócio tá bom, já começou animado, o pessoal tá animado. Se você quer participar com a gente, participar dessa alegria aqui também, mandar a sua opinião sobre as matérias que vão ser comentadas aqui, sobre os assuntos que vão ser comentados aqui, não tem muita ordem nas coisas não. É só você mandar o WhatsApp pra gente, tá bom? 999559191 999559191 é o nosso WhatsApp para você participar aqui do Meio Norte 40 Graus. Você já viu que o negócio começa pegando fogo, né? Vamos de primeiro então? Vambora. E você que Vamos lá, primeiro é comigo. Secretários de Estado prestigiam posse da nova mesa diretora da Associação Tocantinense dos Municípios. A matéria completa você confere agora com Rondinei Rosa. Representando o governador do estado do Tocantins, o seu chefe de gabinete, Sebastião Albuquerque, prestigiou a posse da nova diretoria da Associação Tocantinense de Municípios para o biênio 2021-2022, que tem à frente o prefeito de Talismã, Diogo Borges. A cerimônia contou com a presença de vários prefeitos, secretários de Estado e presidentes de autarquias. A nova mesa diretora é presidida pelo prefeito de Talismã, Diogo Borges, tendo como vice-presidentes os prefeitos Jocélio Nobre de Pequizeiro e Itamar Barraquini, de Santa Maria do Tocantins. O prefeito Moacir de Oliveira de Rio dos Bois e Paulo Roberto de Taguatinga são diretores administrativos, enquanto que os prefeitos Adriano de Moraes de São Sebastião do Tocantins e Adriano Ribeiro, prefeito de Barrolândia, são diretores financeiros. Outros 16 prefeitos e prefeitas estão distribuídos dentro do quadro de conselheiros, deliberativo e fiscal, bem como os quadros de suplentes. Instituto de Identificação em Palmas passa a atender público agendado até o dia 15 de março. A informação com Rodinei Rosa. A Superintendência da Polícia Científica informa que a partir do dia 1º até 15 de março, os atendimentos na sede do Instituto de Identificação do Tocantins, em Palmas, será exclusivo para os agendamentos já efetuados na plataforma PAP, disponível no site da Secretaria da Segurança Pública. A medida, segundo a diretora do Instituto, Naide César Silva, está sendo adotada para evitar a contaminação pela Covid-19, uma vez que foi observada uma maior frequência de pessoas nas dependências da Universidade
unidade. Abre aspas para a diretora. Desde o início da pandemia, adotamos todos os protocolos dos órgãos de saúde para evitar a proliferação do novo coronavírus e, dessa forma, proteger a população e nossos servidores. Contudo, observamos a necessidade de maior rigidez nos protocolos, de modo a evitar aglomeração na sede do Instituto. Fecha aspas. Governador Carlesse prorroga a jornada de 6 horas para servidores e mantém suspensão de eventos. A reportagem é do Douglas Oliveira. Em razão do avanço da Covid-19 no Tocantins, o governador Mauro Carlesse resolveu manter a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos do Executivo Estadual em 6 horas, das 8 às 14 horas, ou no horário alternativo, das 14 às 20 horas até o dia 31 de março desse ano. A medida não se aplica às unidades do É Pra Já, uma vez que os servidores já cumprem a jornada laboral em turnos de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas e das 13 às 19 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. O trabalho de forma remota segue assegurado para idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes e lactantes, considerando-se para essas o lactante de até 1 ano de vida, aqueles que mantenham sob sua guarda criança com idade inferior a 6 meses de vida e aos portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico. Muito bem, Marcos Milhomens, faça as honras. Então, Ari, essa reportagem é importante porque essa prorrogação da jornada de 6 horas para os servidores, né, e mantém essa suspensão de eventos, são medidas que são extremamente importantes porque a gente entrou nessa fase vermelha a nível nacional, né? Então hoje a gente foi aí coalhado de informações de todos os meios de comunicação do país e vindo para cá, para a rádio, eu estava vendo a reportagem da CNN Brasil de uma carta pública. Você até mandou ela, né? Até te mandei, de todos os secretários estaduais de saúde do país pedindo, né, uma carta à nação. Isso é uma coisa tão histórica se a gente for olhar por esse viés que eu não me recordo na história da República de nós termos tido algo nessa envergadura, né? Então todos os secretários estaduais de saúde fizeram uma carta à nação pedindo essas medidas restritivas, né? Segundo os maiores especialistas dessa questão da infectologia, essas medidas por si só não se resolvem, né? Nada vai substituir um lockdown severo. E é meio complicado pra gente falar isso, e eu queria até trazer isso à baila agora, né, pra gente poder discutir, porque obviamente há interesses difusos, todo mundo tem as suas opiniões, né? Mas o que é fato, que está além de ponto de vista, é que a pandemia hoje no Brasil é algo terrível. E eu estava até sugerindo ao Jefferson, hoje à tarde antes do programa, que nós falássemos disso de forma mais contundente, aproveitar o espaço, aproveitar a audiência dos nossos ouvintes, aproveitar os municípios que tem bastante alcance a esse programa. Enfim, daqui a pouco o Jefferson vai falar em todas as emissoras que este programa está sendo transmitido e retransmitido, obviamente. Então é importante para a gente poder falar, gente, é uma doença coletiva. Se nós não tomarmos consciência de que é um dever nosso, sabe, chega a ser um dever cívico, que compreendermos isso de forma coletiva, de se conscientizar coletivamente de que nós estamos numa pandemia, de que nós precisamos usar máscara, de que a gente precisa manter o distanciamento, de que a gente precisa parar de ir em evento clandestino, em festa clandestina, em botecos, em bares. Se a gente não perceber isso, nós vamos viver um cenário de guerra. Isso não é uma opinião de um comentarista de rádio. É uma opinião de uma das maiores sumidades no assunto do mundo, que é o doutor Miguel Nicoleles, que é professor em várias instituições do planeta, e ele falando, olha, não há outra forma, porque hoje no Brasil é um laboratório a céu aberto de disseminação do vírus.
parar de criticar as outras nações, outros países. O vírus é chinês, não Isso tem mais. Isso não vai resolver nada. Acabou. Isso não vai né? resolver Bom, nada. Eu só abrir um parênteses aqui, Jeff, desculpa. Mas assim, eu recebi um áudio do suposto diretor da Unimed do Tocantins e... Acho que é Tocantins e Goiás, isso. Que o Eugênio? Eugênio fala, Pacelli? Não, acho que não sei se é o Pacelli, não. Bom. Aí depois eu recebi a matéria que então me parece que é real mesmo o áudio. E aí ele fala como é que tá a situação. Eu recebi o mesmo áudio, é real. Ele fala que é real, né? Que vai ficar só 2 macas para poder fazer as outras cirurgias, só de emergência e tudo. E aí a primeira vez que eu vejo um sistema privado de saúde falar assim, parem de adoecer. Eu não quero seu dinheiro. Exatamente. Eu não quero, parem, entendeu? Porque se você for pensar de forma lógica, as unidades particulares, ela vive disso. Ela vive claro. da doença das pessoas. Não que queira que a pessoa adoeça, mas a doença. Mas a pessoa chega lá e a pessoa grava um áudio falando assim, pelo amor de Deus, se cuidem. Fique em casa, né? E na verdade ele finaliza o áudio de forma muito interessante, que ele fala assim, tomem juízo. Sim. Tomem juízo. Ele ainda enfatiza isso. Tomem juízo. Hoje ninguém, hoje, se você vai precisar internar, eles não estão internando. Não estão internando. Isso é uma coisa que está acontecendo aqui, gente. Isso não é uma coisa que a gente viu na televisão, não sei o quê. Não está mais em Manaus, está aqui. Exatamente, está aqui. Não, está no Brasil. São 17 estados estão em estado de emergência. Colapso absoluto. 17. Logo vai chegar a todas as unidades da federação. Aqueles equipamentos do zoológico que usam em pet shop ou em clínicas veterinárias de oxigenar, de transmitir, de passar oxigênio para o animal. Durante a cirurgia? Durante a cirurgia e tal. Os médicos de Curitiba, no Paraná, solicitaram ao zoológico e às clínicas veterinárias de Curitiba para que usassem isso. Então já estão usando isso. Por quê? Pegando emprestado. Não, sim. Sei lá, mais ou menos isso. Não tem mais. Que não tem disponível. Simplesmente não tem mais. Bom, olha, é o seguinte, em meio a isso, o que dói é você ver alguns caras, igual um desavisado lá, um palhaço, chamo de palhaço, eu sou bem escrachado mesmo, que foi pra frente da Câmara de Vereadores, ficar gritando lá, falando um monte de asneira, porque os restaurantes e os bares têm que abrir. Sim, eu também acho que tem que abrir, mas não agora. Mas as pessoas estão com fome. Veja, a gente tem que fazer uma escolha, nós estamos numa guerra. Numa guerra não tem escolha. Ou você vai pra matar ou vai pra morrer. Então é a sua única opção. Então, é uma pena existir pessoas, o cara em cima de um caminhão de som, gritando, esbravejando. Cara, aquilo é de uma pequenez assim e de uma falta de sensibilidade com o próximo absurda, né? O Kleber Toledo, ele escreveu um negócio e tem uma frase no site dele que ele fez um artigo que ele diz: quem fecha a cidade não é prefeito nem governador, mas o mau comportamento da sociedade. Foi o que eu falei hoje pela manhã. É só isso. Eu inclusive, comentei com eles. Não adianta você chegar e falar, Cíntia fechou. Nossa, o que eu ouço de jirico. Foram as nossas ações. Se você me vê por aí, se você me vê por aí e você vir comentar algo nesse nível, pelo amor de Deus, me poupa, tá? Porque se as pessoas não fazem, o governante, o gestor, é quem está olhando, e lá ele fala assim, tá faltando respirador, e agora? Eu não sei, corre, compra, vende, traz emprestado, faz alguma coisa. Cai na mão de quem? Do gestor. O gestor tá vendo, tá falando que toda hora alguém deve chamar ele e fala assim, secretário, me ajuda aí que meu parente tá assim, tá assado. Olha, secretário, me ajuda com um leito de UTI. Então assim, as pessoas ficam pedindo determinados favores, né, que acaba afunilando, porque eles são os responsáveis por isso, né? Mas também elas continuam aglomerando, confraternizando, como se o mundo fosse acabar agora. E tá perto, hein? Porque tá parecendo que o mundo vai acabar já. Eu estou super preocupado com isso. Eu estou ultra preocupado. Eu não tô assim, a coisa não é porque não acontece comigo, olha. Eu peguei a Covid em julho do ano passado. Quando faz um mês mais ou menos, eu fiz novamente o teste. E mostra que o meu organismo ainda está resistente ao vírus.
não sei até quando, mas isso não me faz não me preocupar. Claro, Eu me inclusive preocupo pela com nova as cepa. pessoas, eu me preocupo com o Marcos, se pegou ou não, eu me preocupo com... Eu conheço um prefeito aqui em Monte do Carmo, o Dati. O Dati tem todo tipo de comorbidade que você imaginar na vida. Ele não tem um rim, ele não tem um pulmão, ele tem diabetes, ele tem não sei o quê. Tem uma série de situações. Ele tá morrendo de medo há 1 ano. Ele fez uma campanha eleitoral, foi reeleito em Monte do Carmo. Inclusive lá nós passamos pela rádio Carmo FM 87.9. Então assim, ele tá morrendo de medo, então ele usa máscara, ele se afasta, e ele fez uma campanha eleitoral nessa brincadeira, ou melhor, brincadeira não, neste momento, neste período. Forma de expressão. Mas afastado e sem digamos, o convívio, sem o calor do processo eleitoral. Inclusive, só fazendo um adendo aí, a secretária de saúde municipal de Palmas está na UTI, né? Pois é, mas assim, parece que nada disso serve para sensibilizar os nossos negacionistas de plantão. Essa questão de sensibilizar-se, é interessante você ter falado sobre isso, porque hoje eu estava vendo a entrevista do governador da Bahia, o Rui Costa, onde ele se emociona. Cara, assim, não há... você não é humano, você não é gente se aquilo não te tocar. Então eu vou te atualizar uma news, update news de muitos grupos do WhatsApp que eu participo, que eu gosto de participar de grupo, ao contrário de muitas pessoas, eu gosto de participar de grupo. Eu vi em um grupo as pessoas tirando onda, rindo da cara dele, falando que ele estava chorando porque não tinha chegado recurso. É porque não chegou, é porque a água ainda não bateu na bunda desse cara. Absurdo. Porque no dia que a água começar a bater na bunda, a gente só olha para os outros depois que acontece com a gente. E é uma coisa tão interessante se a gente for poder raciocinar a respeito. E aí, claro que há todo tipo de maluco, né? Esse tipo de gente sem nenhum pingo de caráter, de humanidade e tal. Mas se você for ver a entrevista, né? E eu prefiro pensar que a maioria das pessoas tem humanidade. Eu não acredito, eu tenho certeza que não é. O Rui Costa falando. Não é maioria, maioria, mas é muito pouca a diferença. Aí, eu acho que tem um equilíbrio. Aí ele, gente, como é que pode hoje um pai de família perder uma filha de 16 anos? Eu sou pai, ele se emociona e tal. E aí não há mais o que fazer, como é que vocês não entendem, como é que vocês não se conscientizam? Nós chegamos a esse ponto, a esse limite de exigir a consciência das pessoas, de exigir que cada um faça sua parte, como... Gente, pelo amor de Deus, não vai pro boteco. Eu recebi um vídeo, eu acho que de Colinas, uma festa em Colinas, um absurdo de gente. Não foi Araguaína, não? Araguaína que... Foi Araguaína. Um profissional de saúde, um médico que estava trazendo um paciente para intubação, 400 quilômetros de distância. Ele pegou o paciente, lá na reportagem falava a cidade de origem, mas ele, quando chegou em Araguaína, o único leito, saiu garimpando o leito aí, conseguiu em Araguaína, não sei como, um leito ainda, que passou pela cidade com o paciente, ele viu uma coisa, ele falou que ficou sem acreditar. Eu acredito que para as pessoas começarem a pensar alguma coisa, as pessoas tinham que entrar em coma, nem que seja 1 hora, precisar de uma UTI, nem que seja por 1 única hora, para o cara ter mais ou menos uma noção. Mas aí que tá, não tem. Funciona. Não tem. Mesmo assim não tem. Ele vai morrer afogado no seco. Mas o problema é que quem já passou por uma UTI deve saber, deve pensar muito diferente do que a verdade já passou. Claro, a verdade é que passar por hospital já é uma experiência terrível. Terrível, né? Terrível. Que seja uma queda de bicicleta. Entendeu? Seja que você vá lá para fazer um raio-x para ver se não quebrou nada. É horrível. Entendeu? Eu mesmo não gosto de nada de hospital. Em que momento do Brasil a gente perdeu a nossa sensibilidade? Não é no Brasil, né? É no mundo. O pior que é no mundo. Intervalo, 18h26, esse é o Meio Norte 40 Graus, que você ouve aqui na Meio Norte FM 91,1. Já a gente volta com mais aqui, a discussão está apenas começando, a conversa está apenas começando. Meio Norte FM, Meio Norte. A alegria e a descontração da sua manhã estão garantidas. Informação, enquetes e muita música. É você com tudo de bom. Show da manhã, de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na sua Meio Norte FM.
O Ministério da Saúde divulgou estatísticas alarmantes sobre as causas de morte de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. Aproximadamente 3.700 meninos e meninas de 0 a 14 anos morreram e outros 113 mil são hospitalizados devido a acidentes de trânsito todos os anos. Para evitar acidentes e conservar sua vida e a da sua família, é essencial trazer a conscientização e a direção defensiva para o dia a dia no trânsito. Trânsito seguro é você quem faz. Apoio Meio Norte FM 91,1. Meio Norte FM 18h28, tá começando sua noite por aqui, ó, com Meio Norte. Meio Norte FM. De volta com o Meio Norte 40 graus, estamos aqui de volta. Pessoal, como eu falei, guarda um pouquinho pro bloco, que o tempo continuou aqui. O negócio não parou, não. Não, vocês querem o Marcos também é... Peraí, só uma pergunta. Vocês querem continuar ou vocês querem matéria? Não, vamos fazer o roteiro. Vamos continuar. Vai fazer o roteiro? Segue o roteiro. Ok, então. Improvisar e continuar. Aí depois... É porque o negócio continuou, então. Vamos lá, matéria número 4, né? Cátia Abreu rebate críticas de Carlesse e diz que o governo abandona municípios à míngua. A reportagem você confere completa agora com Douglas Oliveira. A senadora Cátia Abreu não ficou nada satisfeita com as recentes críticas do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, feitas contra ela e o filho, o também senador Irajá Abreu. Em uma publicação no Twitter, Cátia rebateu. Afirma que o governo do estado abandonou os municípios à míngua e acrescentou dizendo que todos os recursos que mandou para o Tocantins entregou direto à população via prefeituras. Conforme a senadora, essa entrega direta é a certeza de que chegará ao povo sem desvios pelo meio do caminho. Durante a agenda de trabalho em Paraíso, Carlesse afirmou que apenas o senador Eduardo Gomes ajuda o Tocantins, alfinetando Cátia e Irajá. Abre aspas. Os outros não ajudam em nenhuma situação. Às vezes ajudam por interesse próprio em alguma cidade, mas o estado vem sofrendo, principalmente nessa pandemia. E você olha o recurso desses dois senadores, que não vou citar nomes, é zero. Fecha aspas para o governador. Ministério Público do Tocantins fecha promotorias de justiça em 18 comarcas e trabalho será apenas telepresencial. A matéria sumiu. Eu acho que é a Josi Oliveira. Josi Almeida. A matéria completa não, em partes, né? Em nota você tem a Josi Almeida comentando. Gabinete de Gerenciamento de Crise do Ministério Público do Tocantins reuniu-se para discutir medidas internas de enfrentamento à Covid-19 diante do quadro de agravamento da pandemia. Na ocasião, foi deliberado pelo retorno temporário do trabalho integralmente telepresencial em 18 comarcas do estado a partir do dia 1º, ressalvadas as situações de atendimento ao público em situações urgentes e prioritárias e outros casos decididos pelos promotores de justiça e chefes de setor. A decisão terá vigência pelo período de 15 dias e abrangerá as comarcas de Araguaína, Almas, Arraias, Aguacema, Cristalândia, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema, Miranorte, Natividade, Novo Acordo, Palmas, Porto Nacional, Paraíso, Pium, Tocantinha e Ponte Alta. O ato que regulamenta a medida foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPTO. Fiscalização volta às ruas de Palmas para verificar cumprimento do limite de horário. A reportagem é da Josi Almeida. A fiscalização volta às ruas de Palmas para verificar o cumprimento do limite de horário de atendimento presencial no comércio, bem como as medidas de controle contra aglomerações. Conforme a Prefeitura de Palmas, a redução do horário do comércio não essencial para intervalo de 6 às 20 horas foi adaptada com base no monitoramento da Covid-19 para desestimular a concentração de pessoas neste momento de crescimento de casos na capital. A alta na ocupação de leitos exclusivos para a doença tem levado o município a adotar restrições mais severas para prevenir aglomerações, que favorecem a transmissão da doença. Bares foram fechados por desobedecerem o limite das 20 horas para o atendimento ao público. Esse horário para encerramento de atendimento presencial segue em vigor até o dia 8 de março de 2021.
Pois é, eu tô vendo aqui, tá saindo minha voz aí? Tá saindo tranquilo. Eu tô vendo aqui, dessas matérias que acabaram passando, que o Ministério Público tem o seguinte, tem umas instituições que já não gostavam muito de trabalhar, né? E agora também com a pandemia, agora sim que não trabalha de verdade. Se uma audiência na justiça já era demorada, você imagine agora com a pandemia. Ah, não, nós não temos prazo por causa da Covid. E é verdade, né? O Ministério Público, que a única coisa que ele faz, não, ele é um poder, né? Mas é absurda as ações do Ministério Público de alguns promotores de justiça no Tocantins ou no Brasil, porque o Ministério Público virou um poder difícil, né? Então eles fiscalizam tudo. Eles fiscalizam, diz que fiscaliza tudo, porque primeiro eles dizem que você é bandido e você que se vire para dizer que você não é. Mas eles não olham pro umbigo deles. Alguém lembra do José Omar? O procurador? Não, isso eu não lembro. O procurador que era de justiça do Tocantins, que foi aposentado e recebeu quase 2 milhões de reais de rescisão. Sabe qual foi o argumento do excelentíssimo procurador? Ele nunca tinha, ele tinha 26 férias vencidas. 26 férias vencidas o procurador Zé Omar tinha. Agora você me diz uma coisa, o judiciário, ele tem 2 meses de férias por ano. Mas rescisão? Rescisão, porque ele disse, só de férias vencidas foi 1 milhão de reais. Só de férias vencidas. A rescisão dele, por que ele... Não, eu tô falando rescisão porque ele foi aposentado. Sim. Aí eles fizeram lá como é que é? PAI? Que chama? Que é um... Aposentado compulsoriamente. Né? Não, compulsoriamente não. É um programa que você faz pra você aposentar... acelerar a sua aposentadoria. Voluntariamente. Eu acho que é PAI, se não me falha a memória. Então, o que ele fez? Ele entrou nesse programa, o Ministério Público dava um dinheiro pra ele se aposentar mais rápido. Olha só, porque esse programa de antecipação de aposentadoria é isso. Aí deu esse dinheiro pra ele, ele pegou de cara quase 2 milhões de reais. Veja, aí ele diz, sabe o que mais me assusta? O que mais me assusta é porque o Ministério Público, em todas as instâncias do Ministério Público, ele recebeu defesa. Sabe como é o nome disso? Corporativismo. Na veia. Né? Corporativismo. Agora chega lá, não, porque vamos verificar se o Poder Executivo está fazendo suas funções. Olha, eu quero saber o protocolo, se está sendo cumprido o protocolo de não sei o que. Vai lá e faz um ofício e manda para o judiciário. E aí ainda coloca na mídia para dizer que está trabalhando. Mas essa... Não, de verdade, o Ministério Público tem gente boa, mas tem bandido pra cacete lá dentro. Tem sim. O que na verdade é o seguinte, mas faz muito sentido essa questão do que o Jefferson está colocando, porque o Ministério Público, como um todo, claro que eu não quero aqui generalizar, salvo exceções e azar e tal, mas o Ministério Público ficou tomado por uma casta, né, de gente assim, haja visto que foi o processo da Lava Jato que está sendo desnudado agora de forma assim tão assombrosa, que o ministro Gilmar Mendes falou uma coisa, falou isso aqui é algo absolutamente escandaloso. Se isso aqui é inventado, o cara tem que ganhar um Oscar, o cara que inventou isso aqui. Pra você ver. Porque é uma coisa absurda, é absurdo. Então o que acontece? O Ministério Público, que é um órgão sim importante, etc. Mas o que acontece? Ele ficou tomado por uma casta de garotos que nunca trabalharam na vida antes do concurso, filhos de classe média alta, que o primeiro emprego na vida foi ser procurador, foi ser promotor de justiça. Aí você pega um menino e dá um cartão, um cartão corporativo. Um Black Infinity, e deixa ele para você ver o estrago que ele faz. Mas é mais ou menos isso. Eu vi Mas você não deixou... O ex-prefeito de Curitiba, ele passando por um negócio, eu falei, cara, como é que pode um negócio desse, cara? O promotor de justiça do município, sabe, notificou a prefeitura que num prazo de 120 dias o prefeito teria que fazer banheiro público em todos os pontos de ônibus da cidade. Aí foi ver quem era o promotor de justiça. Não, um garoto de 23 anos que tinha recém passado num concurso. Isso é uma molecagem. Literalmente. Então o camarada que ocupa o cargo com essa envergadura,
né? É como o juiz de direito. O cara, na minha opinião, com menos de 40 anos, não podia ser juiz. É o prefeito, senador, o cara né? tem que Uma entender vez, um pouco da vida, pô. Eu cheguei numa cidade numa cidade dessa, a juíza me questionou, o Ministério Público mandou uma nota. Eu falei, ótimo. Sabe aquelas coisas descabidas contra a prefeitura? Tipo, mais ou menos assim, ó. Tem que buscar o menino, tem que estudar. Claro, toda criança tem que estudar. O ônibus tem que ir buscar o menino a 60 km de distância. Todo dia ir buscar o menino a 60 km de distância, estrada de chão, tinha que disponibilizar um ônibus pra fazer isso. Não podia ser de outra forma, tinha que ser no ônibus. Aí eu falei, não, o que é isso? Não é por aí. Tu fez o comentário. Não, cara. eu fiz o comentário sobre. O que acontece? Pau. Aí beleza. Aí eu sabe o que eu falei pro... Você sabe o que eu falei pro procurador? Eu falei, doutor, eu vou te falar só uma coisinha. Sabe por que o senhor faz isso com o prefeito? Porque o prefeito, o mandato dele acaba em 2 anos. Mas o meu mandato não acaba não, ele é igual o seu. Aí ele ficou assim, sei que ficou tudo meio que por isso mesmo. E eu continuo falando na cidade, ele caça eu, que eu quero ver. E ele continua te multando? Não tem multa, não. E vida vai indo. O problema é que essas pessoas, eles não podem ser confrontados. Não, claro. Se eles forem confrontados, eu vou dizer, rapaz, o que eu faço? Né? Semideus. São semideuses, então aí. Só que o problema é que eu posso falar, eu posso usar o meu direito e ele não pode impedir porque eu não tenho mandato. A outra, mudando de pau pra cacete... Não quero fazer com o procurador do Ministério Público. E aí, as coisas estão se revelando agora no Brasil, muito por conta dessa questão da Lava Jato, que é repleto de garotos. E aí, um amigo meu que mora, inclusive, no Maranhão... E não é só no Ministério Público, é no Poder Judiciário em si. Exatamente. Ele é professor lá na Federal e ele comentando comigo uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Marcos, eu tava olhando o nome de todos os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Eu falei, Ele falou, não, eu tava olhando os sobrenomes. Sobrenomes, eu não encontrei nenhum Santos, nenhum Araújo, Pereira, nenhum Araújo, nenhum Silva. Não encontrei ninguém. É verdade, mas tudo Dalaiol, Rose, não sei o que, Harris, não tem nada. Então o que isso evidencia claramente? Que são abastados, são elite, uma elite da elite. Extremamente. O Dalaiol é filho do judiciário, primeiro emprego da vida foi ser procurador, entrou por força de justiça. E se não passar... Porque ele não foi aprovado e entraram na justiça. Olha, tá vendo? Aí o cara vai, não é aprovado, você entra na justiça, pede uma liminar, o juiz é amigo do cara, que é amigo dele, da família dele, concede uma liminar no final, não sei o quê. Isso tá parecendo... É fácil entrar. Tá parecendo os atores, aqui só fazendo um comparativo bem esdrúxulo, mas tá parecendo o pessoal da Globo lá, que o pai bota o filho pra ser ator, que bota o neto... mas na prefeitura também funciona assim, e no estado também funciona assim, e as pessoas votam pra isso. Então, assim, eu não sei onde tá. O problema aí é que você começa a dar um emprego vitalício pra um cara... Elitizado. Que o cara não tem a menor... a maturidade pra assumir o cargo. O problema que eu vejo é a idolatração, porque as pessoas, o judiciário, claro que existem os poderes, mas você quer ver mas só você uma? tem a questão de dizer assim, se o cara tá ali, ele é inteligente. Você quer ver uma? Né? Pega o Iris Rezende, 50 anos na política, quase 100 anos de idade. O cara não sabe o que é 1,5. O que é isso? Idolatria política. Idolatria. Você não tem como você deixar um cara, ele sugando o governo. Não é ele sugando. Porque as pessoas empurram ele pra isso. É inadmissível as pessoas ficarem Lula, o Deus, Lula. Ei, na política não precisa de Deus. Na política não precisa de deuses. A política precisa de gestores. E outra, que muito fique bem lá em 2 mandatos, na minha visão, não tem que ser parecido com os Estados Unidos, né? Você tem 2 mandatos no executivo, você não pode ser mais nada nessa vida. Você já viu quantos problemas a gente teria economizado? Olha só. Se o Lula não pudesse ser candidato, como não pôde na eleição, ou melhor, não pudesse mais ser candidato a coisa alguma, nem Bolsonaro não existia. Mas aí começa a colocar os filhos e netos, igual é aqui. Não, veja, entenda aí. Vamos pegar os fatos que aconteceram. O Lula não tem sucessor, a não ser a Dilma. Não é sucessor. Não, mas de qualquer maneira ela foi eleita. O Lula virou sombra de mangueira. Ele não transfere voto. Ele é sombra de mangueira. Mas de qualquer forma, você vê que essa idolatria política não pode existir. Isso faz um mal pra coisa pública terrível.
Claro. Um homem não pode ficar 50 anos na vida pública. Isso é uma aberração da natureza. Mas aí você vê casos igual em alguns municípios aí, aqui no Tocantins mesmo, não vamos pra longe não. O esposo foi impedido de alguma forma e coloca a esposa. Coloca a esposa, depois a esposa entra não sabe, laranja e não coloca sabe depois nem um filho. o que é lei orçamentária. Não Exato. sabe, não precisa Mas saber. qual é a tragédia da democracia? E ganha lavada de votos. Nessa questão especificamente. Porque o exercício cidadão, veja, democracia não é regime de concessão, ninguém vai dar pra gente nada. Ele é regime de conquista, de luta e tal. Então, se o cidadão não tiver exercício cidadão, compreender os seus direitos, deveres, etc, etc, não adianta. Então, o camarada tá impedido porque roubou os cofres da prefeitura. Aí ele vai lá e empurra a mulher dele. Aí chega lá, não, eu tô impedido, vai minha mulher. Aí a mulher dele, não, tá bom, vamos no fulano, por que e tal. Agora, o nosso povo é muito sofrido, cara. Então é justa essa devoção que o nosso povo tem por esse ou por aquele. Por quê? Porque o cara nunca teve absolutamente nada na vida. Deixa eu te contar. Quando ele tem uma migalha, quando ele tem alguma coisa, ele passa a ser... De alguma forma o Estado enxergou ele de algum Exato, jeito. ele passa a ser grato. Eu conheço todos os 119 municípios do Tocantins. Todos. E eu já rodei muito por aí. E teve um momento onde eu via foto do Siqueira Campos nas estantes, assim, na parede. Jesus, não, Nossa Senhora, altar, né? No altar. Mas isso é normal. Jesus, isso é Nossa normal. Senhora, Siqueira Campos. Beleza, passou. Aí a roda vai girando, né? E só gira porque Siqueira Campos também já tá na idade, porque se ele não tivesse nessa idade toda, ele tava aí na política muito ativo. Porque eu duvido que o cara daquele se entregaria assim se não fosse pelo tempo. Bom, aí hoje, aí em alguns lugares você passa, o que tem hoje? Marcelo Miranda. Aí você vê foto, ainda altar, tem foto, né, aquelas fotos, a primeira foto do Marcelo Miranda ainda tem nas paredes das casas. Aí como é que um povo desse vai conseguir se desvencilhar de um passado de um cara que foi caçado 3 vezes? Sabe? Então isso é um processo ilógico. Não há lógica. É tipo paixão. Paixão é um processo que não há lógica. Mas isso né? tende, é um sentimento que não tem lógica. Com o tempo, isso tende a ser suplantado, né? Muito bem, 18h44, a gente até... Só né? Complementando aqui, que a gente não volta. Como é que é? Você falou que o tempo vai suplantar. Tende a ser suplantado isso. Sim, mas se deixar dura 50 anos. É uma vida de uma pessoa. Eu não sei. Haja visto, por exemplo, a quantidade de candidatos. Por exemplo, você citou o caso do Íris. Beleza. Mas casos de processo de renovação estão acontecendo aos montes no país inteiro. Então é uma democracia ainda muito nova nossa. Sim. É um povo muito sofrido, muito... Mas poderia aprender mais rápido, né? Não precisava ser Mobral desse tanto, não. Né? Não, é muita analfabeto. Não precisava ser Mobral desse Mas jeito. tem muito analfabeto político. Já a gente volta com mais aqui, no Meio Norte 40 Graus. 2 minutinhos. Meio Norte FM, Meio Norte. Essa é pra você, motociclista. Que tal ganhar revisão geral, mais troca de óleo, lavagem completa com polimento na sua moto? Gostou, né? Seguinte, deixa aqui no zap da Meio Norte 999559191 seus dados e placa da sua moto. Fique ligado na nossa programação, porque você pode ganhar tudo isso. Promoção Quero Minha Moto Top. Mais uma da Meio Norte FM, em parceria com a Borracharia e Motopeças Romão. Participe! Meio Norte FM. O risco de um acidente fatal é multiplicado por 5 quando o motorista dirige a uma velocidade 50% superior à permitida ou com 0,5 gramas por litro de álcool no sangue, equivalente a 2 taças de vinho em média. O consumo de álcool é a segunda maior causa de morte no trânsito no Brasil e ele pode ser evitado com atitudes simples: respeitar os limites de velocidade e não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir. Trânsito seguro é você quem faz. Apoio Meio Norte FM 91,1. Meio Norte 18h46, seja bem-vindo à Rádio do Seu Coração, a rádio que toca as melhores. Notícias também. Meio Norte FM. Estamos de volta com o Meio Norte 40 Graus. Aproveitar, Jefferson e Marcos Milhomes, mandar um abraço pro pessoal da UFT que tá curtindo aqui, tá ouvindo o debate, pessoal inteligente. Dentre legal. eles e elas está a Mariana, que eu chamo de traíra, né? Eita. Atividade, É porque ela sempre compra bebida, consome no lar, não aglomera, até porque ela tem problemas de comorbidade e
ela não pode ficar se expondo, né, dona Mariana? Aí ela bebe, aí posta aquela foto assim, vamos? Mas pode beber. Vamos. Poder beber pode. Se não puder beber, aí não. Aí, manda um abraço pro pessoal. Aí não, aí é melhor pegar logo o O que seria de nós se não fosse a bebida? Se não fosse os destilados, né? Um abraço também pro pessoal. Não, mas não cabe. Não fala não. Não fala não, que essas horas não pode, tem criança. Tem criança ouvindo. Nós só chegamos até esse ponto na humanidade devido ao álcool. Vamos tchau. Vamos lá. Matéria. Ok, só mandar um abraço pro pessoal do Marquemos o Rolê aqui, pessoal que de vez em quando marca uns rolês virtuais, tá? Umas coisas de louco. Rolês aleatórios virtuais. Aqui tem WhatsApp, não tem? Tem WhatsApp. O WhatsApp você pode mandar mensagem pra gente no 999559191. Vou repetir, 999559191. Pode mandar áudio, pode mandar texto. E a gente vai discutir com você aqui da melhor forma possível. Vamos aglomerar virtualmente, com ideias, né? Um brainstorm de ideias, que aí o tempo passa rapidinho. Bonito. Nossa, um brainstorm. Sabe o quê? Eu fiz até a quinta série, rapaz. Então vamos lá, vamos pra matéria 8. Matéria 8 aqui, a 7 na verdade, a 7. 7, 8, 9, né? Então vamos lá. Cíntia, peraí, só um pouquinho, peguei aqui. Cíntia e campanha da prefeitura dão sinais de que Palmas caminha para lockdown se a população não colaborar com o recuo da Covid-19. O Douglas Silva traz mais informações pra gente. A prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, tem dado sinais claros de que se a população não colaborar e a situação da Covid-19 se agravar, poderá decretar lockdown na cidade. Abre aspas. Ainda não estamos em lockdown, mas o cenário caminha para isso. Se organizem, fecha aspas, avisou Cíntia numa postagem no Twitter. Ela lembrou que hoje, 17 estados brasileiros estão com 90% de ocupação dos leitos de UTI. Nesse momento, conforme o Integra Saúde Tocantins, da CESAL, os hospitais estaduais da capital contam com apenas 3 leitos de UTI disponíveis no HGP, de um total de 54 vagas. Hospital Estadual de Combate à Covid-19 Santa Teresa e Oswaldo Cruz estão com todas as UTIs ocupadas. Senadora Cátia Abreu diz que sistema de governo da China não diz respeito ao Brasil e que Ernesto Araújo precisa repensar conceitos ideológicos. O jornalista Vanderlei Farias tem a notícia. A senadora Cátia Abreu, eleita nesta semana presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, defendeu em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que o chanceler Ernesto Araújo precisa repensar seus conceitos ideológicos e que não cabe ao governo brasileiro opinar sobre o sistema de governo na China. O ministro Ernesto deve ter suas qualidades ou não teria sido escolhido para o Itamaraty. Para a senadora tocantinense, Araújo não tem um histórico de choques com a China. Precisa abandonar a retórica de confrontação com a ditadura comunista. O embaixador da China no Brasil, Yang Wamini, foi o primeiro a cumprimentar a senadora pela eleição para a presidência da Comissão de Relações Exteriores no Senado. De acordo com o jornal, Cátia é uma das parlamentares que mantém melhor relação com o governo chinês. A Associação de Agentes diz que Janade Valcari impediu o fechamento de bolsão de estacionamento público de forma coronolesca e humilhou os servidores. Presidente nega desacato. A reportagem é do Vanderlei Farias. Nota da Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil denuncia a postura da presidente da Câmara de Palmas, Janade Valcari, diante de uma ação de servidores da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana para evitar aglomerações no bolsão de estacionamento da Casa de Leis devido a uma manifestação contra as novas regras de combate à Covid-19, que determina o fechamento do comércio às 20 horas na capital. Conforme a nota de repúdio da AGBT, Janade Valcari chegou ao local retirando toda a sinalização montada pelos agentes de trânsito para evitar a aglomeração e sem dar espaço para qualquer diálogo. A associação alega que a presidente da Câmara incitou os manifestantes a invadir o local e reivindicou o estacionamento para si. A AGTB encerra a nota sugerindo que a postura de Janade Valcari tinha intenções políticas. Vem cá, peraí. Foi coronolesca ou foi corona não, ou coronelismo? O corona Vem tá do na coronel. moda. Vem do coronelismo, né? Eu fiquei pensando aqui. De verdade, qual foi a ideia? eu acho que a Janade Valcari tá causando, né? Ela arruma qualquer coisa pra aparecer. Será que isso é montado? Deve ser, ou isso faz parte do espírito? Será que você está se inspirando em alguém? Não, eu acho que isso é ímpeto. Em alguém da República? Eu acho que isso é ímpeto. Será?
Eu acho que é. Quem talvez nunca foi confrontado, Exato, talvez, eu não- eu quero, eu posso, Não é eu porque sou, eu assim- ganhei, eu tô eleito. Peraí, mas aí chegar nos fiscais de trânsito que estão lá fazendo o trabalho deles, goste você ou não? Entender. Né? Goste você. Daqui a pouco vai chegar, aí polícia, não prende não. Então... Não prende não quero que prenda Mas isso aqui deixa eu não. te falar, Entendeu? desconfie demais do discurso moralista, o senhor, o mosqueteiro da ética. Desconfie desse, que esse geralmente o rabão de palha é enorme. Aí, hoje é o quê? 1º de março. Hoje tem 3 meses de parlamento, o ser humano. 3 não, 2. 2. Perdão, 2 meses. Vai completar. Um dia. Um mês. Não, e se for 31, nem isso tem. exatamente. Nós temos 28, E aí, nem veja, isso tem. chega chutando o pau da barraca, não, eu mandei assim, assado, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Sabe? Eu vi esse filme com o ex-prefeito de Palmas, com o Amasta, que era assim, ninguém prestava, só ele era o bom. Ninguém prestava, e não sei o que, eu tava doido pra... deixa que eu chuto e tal, não sei o que, papapá. E o que acontece hoje com o Amasta? Não é a carreira meteórica dele, foi pra onde? Pois é. Sabe, então assim, calma aí, não é assim. Essa coisa de às vezes tem hora. Olha, eu vou mandar um recado aqui pra Janade Valcari. Ô presidente, ou presidenta, do jeito que queira. Tem hora, eu até entendo pela falta de habilidade ainda, mas a senhora aprende. E agora, tem que ter alguém perto, em volta, pra colocar a bola no chão. Para um pouquinho, analisa, vê se é isso mesmo. Será que é pra tirar proveito de tudo ou de qualquer coisa? Não, tem que ter um mínimo de equilíbrio aí, não é? Eu acho que a senhora é boa, a senhora é interessante, acho que tem um futuro político, mas, menos, né? Eu acredito que só para enfrentar a prefeita, porque ela é de oposição, enfim, aí vai lá no funcionário. Eu vou ser sincero, eu fico muito puto quando a pessoa desacata o funcionário. O funcionário não exercício do seu dever, goste ele ou não, goste você ou não, seja qualquer função, entendeu? Poxa, se o pessoal da fiscalização tava lá fechando, vá lá no parlamento. Mas gente, eu tenho uma teoria. Ela não tem poder de polícia. Pois é. Magameno, eu tenho uma teoria mais profunda sobre isso. Eu acho que a Janade, a ascensão dela, etc. Mas tem muito a ver hoje com a carência de líderes em Palmas, especificamente. Então, como a prefeita Cíntia já está na reeleição, ela não pode, obviamente, candidatar mais uma vez, então você tem uma carência muito grande de líderes. E os principais já fazem muito tempo, né? Já é uma lacuna da prefeitura. Já passaram. Não tenha dúvida. Então, veja, eu preciso me consolidar como um líder, como uma alternativa. Eu acho que ela tá vendo um espaço. Total. Ela tá vendo um espaço. Não tenha dúvida disso. Porque hoje, vamos pensar aí agora. Quem seria? Difícil. Entende? Tá aberto. Então você tem a carência muito grande de líderes, que outrora não era assim. Outrora não é candidato, não é fulano, não é beltrano, existia polarização, só tem um cara que realmente me decepcionou deverasmente na política, foi o Amasta. Muito. Nossa, eu fiquei muito decepcionado com o Amasta. Votou nele? Votei. Votou nele? Votei nas duas vezes. As duas vezes? Sim. Eu votei a primeira, a segunda agora eu acho que ele começou a fazer da política uma palhaçada, sabe, uma sopa de letrinha estranha, nada emendava com nada. E pra fechar assim o caixão, eu imagino que quando ele pegou e queria colocar o Andrino Amasta ali, pra mim aí foi o fim ali foi. Sabe o que me decepcionou como gestor no Amasta? Foi o seguinte, porque ele era um cara todo tecnológico e tecnologia me deixa assim, entusiasmado. E aí aquele negócio tecnológico, prometendo isso, aquilo todo. E aí eu falei, não, é um cara que tem visão, um cara que vai sair dessa mesmice aqui lá embaixo e vai. E aí ele começou a prometer um monte de coisa pra cidade, uma cidade totalmente, se não conectada, mas uma cidade móvel, né? Que você consegue. Não é móvel o nome que fala, é uma cidade com mobilidade. E aí no final ele colocou uma palmeira de lá em Taquaralto, uma palmeira de placa solar pra carregar celular, e o cara fica no sol lá 2 horas. A palmeira no meio do sol, cara. Como é que no sol do Tocantins? Como é que eu vou carregar um celular? Eu vou chegar e colocar. Mas não é uma coisa que eu fico assim. Não, é um absurdo. Entre todas as peripécias amastianas, eu me lembro do relógio. Olha, eu não consigo entender esse relógio. Tá. Relógio das flores. A princípio fizeram o relógio, enterraram o relógio. Então você não via o relógio, que ele ficava enterrado. Não dava pra ver, você passava, não tinha um ângulo. Aí arrumaram o ângulo. Aí agora arrumaram o ângulo
cara, o que esse povo tenta fazer esse relógio parar na hora certa é uma coisa absurda. Ele atrasa ainda? Eu Ele nem olho. atrasa, Se você se basear por ele, agora você eu não chega sei atrasado. se ele atrasa ou se ele adianta. Eu sei que ele nunca tá certo. Mas esses são exemplos caricatos Aí, de algumas é melhor coisas vir aqui do na De amor. praça, verdade, né? não era vir na melhor, praça e não pegar era o relógio melhor do sol. não era melhor fazer um relógio digital? Que aí não ia dar problema, né? Era só fazer digital. Mas porque ali é na energia Não, solar. eu né? sei, mas ali é um mas projeto aí é para caricatura. que o pessoal da UFC. Essa questão de Itaquaralto, especificamente ali dessa palmeira, de não Aquela sei o quê, palmeira lá? são exemplos caricatos. Mas aí você começa a perceber que o cara erra a mão e que assim. Eu acho que não sei se ele se deslumbrou, eu não consigo entender. Mas o Júlio César, quando ele era o comandante do mundo, quando era imperador romano, quando ele entrou em Roma, que ele tinha tomado o poder literalmente. Ele tinha um cara muito próximo a ele, que hoje é chamado de assessor, e é muito próximo a ele, cutucava ele e falava assim: olha, você é só um homem, calma, você é só um homem. Então o cara se deslumbrou. O que aconteceu ali na Avenida Mosca Azul? Na Avenida Tocantins, por exemplo, é que ele outra coisa. arrebentou o trânsito. E eu participei de umas 2 audiências públicas ali para ouvir os empresários. Mas Não foram ele ouvidos de teve aval. nada. Não foram ouvidos? Foram ouvidos de nada. Ele mandou fazer a revelia. Na época, o secretário era o Cariello. E sair de Cariello. forma arrogante. Eu presenciei. Não, agora Quando eu olhei, eu falei, cara, tá errado isso. Isso aqui não tem como a dar última certo. dele foi na campanha do Andrino. Quando ele disse, que eu vi um vídeo no Instagram, sei lá onde, que ele dizia assim: gente, É o melhor- olha que horror! Olha que horror! Peraí, o Márcio ou o Clodovil? Não, Para com isso. aí ele falava assim: olha que coisa horrível! Olha, 2 minutos. 14 pesquisas registradas na Justiça Ah, não. Eleitoral e nenhuma mostra a realidade que nós temos, que o Andrino está na frente. Hã? Aí, no outro dia saiu a outra pesquisa, aí teve a eleição. blefe. Aí, assim, um cara que a única coisa que ele faz, blefar. Né? Blefe. Então ele blefou demais, pra mim perdeu o sentido e eu acho que ele perdeu a chance de se tornar um grande líder aqui. Exatamente. Bom, Vamos encerrar e... Bom, faltam Caminhando. 30 segundos ainda. Vocês têm 15 segundos pra cada um. Dá pra gente continuar falando mal da Masta? não tô falando mal acho do que tá Amasta, bom, não. já. A gente só está falando. Nós não falamos quem mal de é o ninguém, Amasta. apenas Vai. ponderamos e a Eles pessoa. estão mostrando quem e a é, pessoa porque não tem também. nenhum fato desse que não. Eu que as não, eu tô pessoas- falando não- mal mesmo. Ah, bom, aí é problema sexual seu. A Palmeiras realmente me Você decepcionou. já carregou quantas vezes? Nenhuma, eu não sou doido. Não, vamos aproveitar o tempinho aí da Cátia Abreu. Essa da Cátia eu achei maravilhoso. Esse renca-renca da Cátia e do governador Mas Carles. a Cátia já tá em fim de carreira. Não, tá bom, mas que esteja em fio de carreira. Mas o Carlesse também, vamos dar a César o que é de César, tá? O Carlesse, ele disse que a Cátia não faz nada pelo Tocantins. Mas para fazer alguma coisa pelo Tocantins, tem que passar por ele? Não pode passar como ela faz, que manda emenda direto pro prefeito? Aí não é feito? Isso é feito quando passa pelo Carlesse? Não, não é assim. Não tem. Todos os senadores e deputados trabalham pelo Tocantins. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. E se o cara fala assim, o fulano não trabalha, é mentira. Em algum lugar tem emenda parlamentar de deputado, tem a Cátia Abreu é líder da bancada federal em Brasília. Então é impossível ela não mandar nada. O governador Carlesse, eu acho que ele quis lacrar e não é bem essa lacração que a coisa caminha. Eu acho, avaliando, e eu vi a entrevista e tal, e a fala dele, e ele falou mais num tom, eu acho que na força de expressão. Porque essa questão dos parlamentares, né, os que nós temos em Brasília, o camarada gostando deles ou não, todos têm, né, as suas emendas de bancada, Sim. Todos contribuem, todos têm os seus nacos populares, têm suas cidades de preferência, mas todos ajudam, sim, de certa forma. Eu acho que De certa forma, não. Eu acho que todos têm emendas parlamentares que mandam para os municípios. Sim, então, Todos. ajudam de certa forma, ajudam. E o que eu estou falando é que eu acho que foi mais por força de expressão. Por exemplo, quando eu falo, nesse congresso só tem vagabundo, só tem pilantra, estou generalizando, mas é uma força de expressão. Sim, mas ele não deu Porque eu nomes. sei- Ele deu nomes. Não, ele não deu nome. Mas ele disse que só quem faz é o Eduardo Gomes. Ele falou só quem faz Eduardo Então Gomes. só tem dois. E os outros, E os outros aí só são quase dois. não fazem nada. Pois é, mas ficou bem Mas claro. isso é uma questão de ordem política. Por quê? O chapéu pra Cátia serviu. Exato, mas o que a Cátia disse antes? Para concluir, senhores. Lembra ou não? O que a Cátia disse antes? Que o governador na pandemia não estava fazendo nada
pelo excesso, pelo volume monstruoso de gente que Cospe recebeu. aqui, Marcos. Ah. Cospe aqui. Bom, Entende? Não dá, né? não. Concluíram? Para Mas vocês não concluir. viram? Não. Bom, Pois é, considerações, gente. Mas esse foi o atenuante, né? Pois é, mas aí você considerações, dá, Jefferson. você dá um chute na canela e sai correndo. Aí você, na hora que o cara tem uma oportunidade, Uma vai voadeira, dar tá? também. É verdade. Aí não aguenta, parceiro. É verdade. Beleza? Acabou? Beleza, acabou. Nossa, Acabou, já? tchau. Despedida, tchau. Já? Reforçar aí onde é que vai estar, quando, onde. Ah, tá. Esse programa, ele está na íntegra no site jeffersonagamenon.com.br. Ele também você pode ouvir a partir de ontem, a partir de hoje, você já pode ouvir ele pela Portalnorte.com.br. Portalnorte.com.br, né? E lá no site jeffersonagamenon.com.br ele está na íntegra. Eu quero agradecer também a todos os ouvintes que de alguma forma estão ouvindo, ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, que cada rádio passa num horário diferente, conforme a grade de cada uma. E amanhã tem algumas rádios, começa às 7, vai até às 8, das outras vai do meio-dia a 1, e assim vai. O que importa é levar informação para o Tocantins. O nosso Tocantins é muito carente de informação, principalmente informação política. Verdade. Quero mandar um abraço para a FM Delta em Bom Jesus Tocantins, Bom Jesus Pedro Afonso Tupirama, Rádio Impacto FM Santa Maria, Rádio Ribeira FM Darcinópolis, Nazaré e Vanderlândia, né? Atividade FM na Atividade, Chapada na Atividade. E, Todos são esses vários. municípios o programa está passando. Onde está passando um Passando monte de manhã, do de carro. tarde, ou de noite, ou de madrugada, Estamos mas vai no estar passando. Tocantins inteiro, viu, gente? E tem Bom, as pílulas durante uma a boa programação parte. aqui. E tem as pílulas com os durante a detalhes, programação. Ah, legal. com Exatamente. pequeno amostra do que Eu quero aconteceu. agradecer a oportunidade e deixar um abraço pra vocês e até amanhã. Marcos Milhomem, se seja assim mais breve. eu puder, porque eu não sei se eu... Ah, não, amanhã eu não Amanhã venho. você vem. Não, eu viajo Vem. depois de amanhã. Vem que tem que Mas bater o ponto. participa online. Online! Ó, É pra isso que serve a tecnologia. Exatamente. Então, um abraço, Ari, abraço, Jefferson, e a você que teve a paciência de nos ouvir. Um forte abraço e até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã, então, nesse mesmo horário. Até mais. Valeu. Meio Norte FM, Meio Norte. Já já tem as melhores da Meio Norte. Meio Norte FM.